trabalhador que é demitido após informar a direção da empresa o seu diagnóstico de câncer pode eventualmente postular uma indenização e uma eventual reintegração em razão de dispensa discriminatória? É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Nós já tratamos aqui anteriormente sobre diversas situações que são consideradas dispensas discriminatórias e que podem ser objeto de uma ação trabalhista. E dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos destacar aqui hoje uma situação de uma trabalhadora que exercia sua atividade profissional desde o ano de 2014, sem jamais ter sido penalizada em razão de uma eventual falha na sua conduta profissional, e que no ano de 2020, após apresentar à direção da empresa um diagnóstico de câncer de mama, acabou sendo imediatamente demitida. Por óbvio que a trabalhadora, já muito fragilizada em razão da própria doença, ficou ainda mais abalada, mais insegura, mais exposta às questões sociais, uma vez que, além da doença, através desse ato, ela também ficou sem trabalho, sem renda, sem remuneração. Analisando o caso, a magistrada que julgou a ação verificou que, além do histórico funcional dessa trabalhadora, totalmente ilibado, sem qualquer conduta que a desabonasse, ainda abriu um processo seletivo para a contratação de um novo colaborador para a mesma vaga. E dentro desse contexto, a magistrada aferiu que a dispensa foi discriminatória, pela razão de que é muito mais custoso financeiramente para a empresa abrir um processo seletivo para contratar um colaborador para a mesma função do que manter aquela trabalhadora que já exercia essa atividade de longa data e que a fazia com muito zelo, com muita destreza. Dentro desse contexto, pela função social da atividade empresarial, pela importância do trabalho em relação à dignidade do ser humano, concluiu que a dispensa tinha sido sim discriminatória, pois não havia nenhuma outra justificativa para amparar essa conduta. É bem verdade que o poder de demitir e admitir faz parte do poder diretivo patronal, constitui sim um direito do empregador, porém ele possui limites, e nós já tratamos aqui desse tema outras vezes, e esses limites não podem ser extrapolados, sendo que no Brasil existe inclusive uma legislação própria, que é a Lei 9.029 de 1995, que trata sobre as penalidades em relação ao empregador por toda e qualquer conduta discriminatória em relação aos seus trabalhadores, englobando nesses casos questões discriminatórias que digam respeito à cor, à raça, à idade, à situação social, a alguma característica pessoal do trabalhador, que não podem ser causas justificadoras de uma eventual demissão ou então de uma outra conduta discriminatória praticada pelo empregador. Essa legislação é específica e trata de casos dessa natureza e foi criada justamente para coibir que esse tipo de procedimento inadequado seja tomado pelo empregador. Os julgadores entenderam que a dispensa da trabalhadora nessas condições acabaram a deixando mais fragilizada, pois além de todo o contexto de uma grave doença que demanda um tratamento muito complicado, aliado ao fato de estar desempregada, sem poder exercer a sua atividade laboral, que constitui sim um fator que pode favorecer na sua recuperação,
E ao tomar essa conduta, a empresa acabou a deixando totalmente desamparada, à mercê da própria sorte. Uma vez que no Brasil a recolocação no mercado de trabalho de um trabalhador nessas condições é muito difícil, quase impossível. Então, pela função social do trabalho, pela função social da atividade empresarial, é sim pertinente a decisão que determinou a manutenção do emprego. E nesse caso, a empresa foi condenada a pagar todos os salários referentes ao período indevido de afastamento, além de uma indenização por danos morais e, por consequência, reintegrar a trabalhadora ao seu posto de trabalho. O que se recomenda, então, é que, no caso de um diagnóstico de doença, como o exemplo que nós tratamos aqui hoje, que a empresa, ao invés de praticar uma conduta discriminatória, mantenha o trabalhador no seu posto de trabalho, pois o exercício da sua atividade laboral lhe traz um sentimento de utilidade, lhe proporciona uma recuperação mais eficaz, não lhe causa um sentimento de perda, um sentimento de inutilidade. É muito importante, então, que o trabalhador se sinta valorizado numa situação como essas, ainda mais no caso em apreço, em que essa colaboradora sempre exerceu sua atividade com todo zelo e afinco. Então, sempre recomendamos que toda e qualquer conduta a ser praticada pela empresa que possa efetivamente ferir os direitos da personalidade do trabalhador seja submetida à sua assessoria jurídica, a consultas a julgados dos tribunais, a fim de que não possa efetivamente ensejar uma futura indenização que demanda, além dos danos morais, também os valores dos salários e remunerações correspondentes ao período indevido de afastamento, além da reintegração ao posto de trabalho. Tá ok? Obrigado, até a próxima.